perguntaria o seguinte, ainda dentro desse mesmo tema, porque, na verdade, nós ouvimos muito nas casas espíritas dizerem o médium passista, né? E que realmente não necessariamente é médium passista, ele é o passista da casa, não é isso? Exato. Então esse passe que é feito na cabine de passe da casa espírita, ou o passe quando é feito para todo o público, o passe coletivo, existe diferença ou atuam da mesma forma? E isso inclui a receptividade de quem o está tomando? Excelente pergunta. Quando a pandemia envolveu as casas espíritas, e quando houve depois aquele problema relativamente à influenza, que é um vírus também causador das gripes, e que se evitou que nas casas espíritas os frequentadores tomassem um passe em câmaras fluídicas ou em locais em que fossem reservadas ao passe, e foi dito que o passe haveria de ser feito e que ele seria feito coletivamente. Alguns frequentadores e até médiuns que distribuem passe perguntaram que não era a mesma coisa, que certamente dar um passe num local apropriado era muito melhor do que o passe coletivo. E nós observamos a instrução extraordinária dos espíritos e disseram assim: por acaso vos julgais indispensável para servir a criação divina, e sem a vossa presença o bem não se instalaria? E porque o passe divino é dado mesmo quando não estáis sentindo a presença dele. Ou seja, nós espíritos não precisamos do vosso concurso para que o benefício seja estendido. Nós nos juntamos aos vossos espíritos para ajudá-los a servir no benefício, mas não é que sem a vossa presença nós não possamos distribuir o passe. Ou seja, o passe coletivo tem o mesmo benefício do que o passe individualizado. A grande diferença está em duas expressões: autonomia espiritual e heteronomia espiritual. A grande parte dos frequentadores, dos irmãos espíritas, que constituíram o movimento espírita, são oriundos da religião católica. Sem nenhum espírito de crítica, mas uma avaliação que é de cunho espiritual. E eles precisam de determinados aspectos para conseguirem se vincular. São determinadas encenações que fazem parte, de uma certa maneira, de princípios ainda dogmáticos. Como, por exemplo, para dar um passe, é preciso que existam médiuns que o façam. Nas casas espíritas, sim, porque há a oportunidade de beneficiar o próprio médium, que usa dos seus recursos magnetizadores, e aqueles irmãos que lá procuram se sentem. Mas os irmãos que procuram acham que, se porventura não forem para esses locais separados, o passe não é igual. O que é isso? Uma cultura religiosa antiga, de que era necessário a existência de pastores, de posições hierárquicas, e a mediunidade muitas vezes estabelece assim: quem é médium tem uma posição hierárquica diferente de um trabalhador que abre a porta da casa. E eu pergunto, se o trabalhador que abre a porta da casa não abrisse a porta da casa, como aconteceriam os demais serviços? Então, essa hierarquia criada pelo dogma proveniente dos credos religiosos mais antigos criou a heteronomia. E hoje, nas casas espíritas, nós temos que seguir. Vem a orientação da federação tal, vem a orientação das ligas espíritas, da federação. Mas o espiritismo nasceu da autonomia, ele nasceu da presença dos espíritos entre nós. E eles não precisavam de nós para estar presentes.
Eles sempre estiveram presentes. Eles oportunizam a nós que nos somemos a ele para contribuir, apenas isto. Mas nós não somos indispensáveis. Se nós não trabalharmos, eles vão continuar trabalhando na crosta da terra, como fizeram até agora, até antes da aparição da doutrina dos Espíritos, eles sempre estiveram contribuindo. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que trabalhar com Jesus é simplesmente ligarmos a ele, pensarmos nele, pedirmos o seu apoio, mas para que isso nos beneficie, nós precisamos começar a curar os nossos maus hábitos. Nós precisamos curar os nossos delitos, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a prepotência. Nós precisamos cuidar dos nossos desvios, que são hábitos que a sociedade impregnou como se fossem reais, como se fossem necessários. E nós precisamos, através disso, ter uma moral que a doutrina espírita estabelece. A moral é simples. Não precisa todo um enumerado de leis que tem que serem cumpridos. A moral é principalmente fazer aos outros o que gostaria que os outros se fizessem. Ama, perdoa, participa, respeita, contribui, zela. Isto é a lei do universo. Então, para que nós sejamos criaturas libertas e preparadas, tem que ser, sim, o conhecimento e a moral. E, junto com a moral, está contida, certamente, a ética. Então, meus queridos irmãos, este é a sequência espiritual de nossa programação. As casas espíritas surgiram através do movimento espírita. Os espíritos, conhecendo a doutrina espírita e aceitando esta doutrina espírita, se colocaram como espíritas. E, até rotuladamente, erroneamente, dizem que são kardecistas. Kardec não fundou doutrina nenhuma. Kardec codificou a doutrina. Kardec é o codificador da doutrina. A doutrina não é kardecista, a doutrina é espírita. É proporcionada pelos espíritos. É uma viciação que, às vezes, a gente aceita, mas que é errônea, porque não é esta a colocação adequada. Então, o que se quer dizer é que os espíritos superiores nos ensinaram tudo aquilo que Jesus falou por parábolas. Quer dizer apenas isso. Mas ele nos ensinou, através disso, que sois espíritos livres, que possuís o livre-arbítrio, que a predeterminação não existe para o espírito evoluído. Predeterminação é filosofia de Javé, que predeterminava, nós somos espíritos libertos, que os seres capelinos aqui vieram e modificaram o genoma, por quê? Porque começaram a questionar o que era certo e o que era errado. E a doutrina diz, é bom senso, é raciocínio, questione, não aceite o que não serve como adequado, mas, por favor, tenha cautela. Não use nos limites da vossa ignorância o que desconheceis e percais a oportunidade de assimilar o que parece ser fantasioso e que é uma verdade rutilante. Ou seja, tenha paciência, tenha humildade, mas tenha o bom senso. Olhe para o mundo, olhe para os seres que nascem, olhe para os seres que morrem. Há um trajeto entre nascer e morrer. E a pergunta que vai acontecer sempre quando atravessarmos o fenômeno da morte é: o que fizeste quando nascestes até chegar à tua morte? Aí você vai dizer tudo aquilo que não interessa. Eu juntei dinheiro, eu comprei 20 carros, eu comprei imóvel, eu tenho apartamentos em Nova York, eu tenho apartamento lá no movimento árabe, eu tenho... E daí? Desculpe a maneira franqueza, e daí? Eu vou fazer a pergunta como você... E daí, meu irmão, o que você quer dizer com isto? Porque do isto que você conseguiu, você deixou, não vai recuperar jamais. Ninguém vai lhe devolver os seus imóveis se foram, seu carro se foram, seus terrenos se foram. O que é que você trouxe para você? É a grande pergunta nas segundas-feiras. O que é que você trouxe? Com o devido respeito, mas com o respeito de quem quer falar a verdade, quem ama o seu semelhante. Eu estou falando, refletindo a mensagem dos Espíritos amados. O que é que estás fazendo entre a vida que iniciastes e a vida quando chegou ao fim? O que plantastes para o teu espírito?